nos confiou essa oportunidade também. A diretoria das crianças, a qual nos confiou também essa oportunidade. E a toda a igreja em geral, amém? Amém. Quantos encontraram Êxodo capítulo 14, verso 15 a 17? Digam amém. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó,
o povo sabia que aquele seria o seu libertador. Mas a oração do povo não começa aí, começa após 40 anos de escravidão. Aquele menino cresce, aquele menino tem tantos estudos que um egípcio, aquele homem nunca houve guerreiro que nem ele, aquele homem foi treinado nas línguas egípcias, aquele moço foi treinado, foi musculado, foi muitas coisas que fizeram com ele. Aquele homem não existiu um soldado egípcio que conseguia derrotar aquele homem. E um dia ele começa a andar perante o reino que seria dele. E de repente ele vê que o seu povo está sofrendo, mas o que me chama a atenção é que ele vê um dele sendo espancado. Quando ele vê aquilo, com muito pouca agilidade, ele pegou aquele homem e matou aquele soldado, aquele egípcio. Para ele não foi nada, porque ele tinha tanta força que ele só pegou e deu um turno nele e ele caiu morto. E aí ele teve que fugir do Egito. Ele teve que sair correndo, porque senão ele ia ser morto. E depois agora de 80 anos, 40 anos dentro do Egito, 40 anos no deserto de Midian, você vai ver que ele sobe para o monte do Senhor, o Monte Horebe. O monte, ali ele chegou, aquele monte fica perante o deserto. E no deserto há uma planta chamada sarça. Ele ordenava a sarça pegar em fogo por causa da caloria. Mas não é normal ela não se consumir. E irmãos, ele começa a andar e de repente uma ovelha se desgarra quando faz alguns filhos, ele vai atrás dessa ovelha. Quando ele chega, ele começa a ver aquela sarça pegando fogo. Para ele normal, porque ele já vê toda a sarça pegando fogo, mas quando ele olhou, ele disse: essa sarça não está se consumindo. Ele disse: eu vou chegar mais perto e vou ver esta visão. Quando ele se aproximou, uma voz bradou de dentro da sarça e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque não onde pisas é terra santa. Moisés imediatamente tira as sandálias. Mas aí você pode me perguntar: por que Deus mandou tirar a capa? A capa é autoridade. Por que ele mandou tirar o cajado, botar o cajado no chão? Porque o único que tem poder sobre o rebanho é Deus. Mas sabe o que aconteceu? As joias do Egito ele já havia tirado. Roupa do Egito ele não tinha mais. A fala do Egito ele já não tinha mais. A única coisa que ele ainda tinha do Egito eram essas sandálias. A sandália do Egito é uma sandália de couro. Uma sandália que dura muito, muito tempo. Então a única coisa que ele tinha do Egito eram as suas sandálias. E o que eu quero lhe dizer através disso é que chega de ficar em cima do muro, meu irmão. Você decide se você está lá de cá ou está do lado de lá. Chega, meu irmão, de hipocrisia. Você está do lado de Deus ou você está do lado do teu inimigo, do nosso inimigo? Ou você está indo querendo ir para o céu, ou me desculpa, mas você está querendo ir para o inferno, meu irmão. Chega de ter que viver e o pai do coração dele é para Deus e nem é para o inimigo, meu irmão. Chega, chega, chega. Levanta o crente, que é assim, eu vou falar. Aleluia. Dentro da igreja, é crente, lá fora ele não é. Ouvi um testemunho de um irmão que ele estava andando de ônibus e o cara mexeu com ele e disse: eu sou crente, mas o braço meu não é não. Que não me inquietou. E ele se andou dentro do ônibus, me desculpe, é o ônibus, e colocou o braço para fora. Nesse intervalo o ônibus pegou uma árvore e a árvore prendeu o braço dele e arrancou o braço fora. Sabe o que Deus queria dizer? Se o teu braço é crente, eu vou tirar ele, porque senão você vai acabar morrendo por esse braço. Então, ou você é crente, ou você não é. Olha, no nosso dia é triste dizer que muita gente vivendo pela verdade porque não quer morrer pela mentira. Eu vivo pela verdade, mas se fosse preciso eu morreria pela verdade e não viveria pela mentira. É desse jeito. Irmãos, agora a gente começa a falar com Deus e Deus quis alguém ouvir essa aflição do meu povo. Você vai ver que a história é gelada. De repente, quando ele vai jogar, eu sou pesado de língua, fala que eu vou lá. Tá, o de bateria.
Um dia ele sentado no colo de Faraó. Faraó estava no seu trono, ele estava sentado no colo de Faraó. E Faraó com a sua coroa. Ele pegando, bateu a mão na coroa de Faraó. A coroa de Faraó foi lá no chão. Os magos do rei disseram: rei, este menino vai derrubar o seu rei. Mata este menino, porque senão este menino vai matar, derrubar o seu rei. Mas meu irmão, o que Deus coloca, ninguém mata.